Eu não sabia, mas tudo o que eu precisava era de um romance sem hot. Olá pessoas, eu sou Tainá e este é o Taí, e hoje a gente tem mais uma resenha. Dessa vez é a resenha de Sussurros do Abismo, A Maldição do Walking, da Emily Amit, que foi lançado agora em 2024, no final do ano de 2024, se eu não me engano, né? Se eu me recordo muito bem. Bom, Sussurros do Abismo conta a história da Hazel nesse universo onde a cada 10 anos um cadete, o pior dos alunos dessa escola militar, assim, sabe? Aquela pessoa que não leva jeito nenhum, no caso, eu e você, se tivesse nesse universo, é mandado como um sacrifício para a Fenda, né? E a Hazel é a escolhida, né? O infortúnio escolhido daquele ano, né? Porque assim como nós, ela leva jeito, né? Consegue segurar uma espada muito bem. Enfim, só que chegando lá, ela, mesmo desesperançosa, consegue enxergar um pouquinho de esperança ao descobrir que talvez ela não vá ter que ir de comes e bebes. Bom, todos aqui estamos cansados de ouvir as minhas enormes reclamações sobre o quanto eu não aguento mais ler livros entupidos de hot. Eu não aguento mais ler livros que não tem uma narrativa bem construída, porque fica o tempo todo pausando para botar cenas desnecessárias, de livros que se estendem mais do que o necessário, de personagens que não são bem desenvolvidos, porque o autor tá focado demais em construir cenas eróticas. Então, isso é uma reclamação bem constante, né? Aqui neste canal, né? Nós sabemos bem, eu reclamo bastante disso, porque realmente é uma coisa que me incomoda no mundo literário, né? Essa nova leva de livros de romance e de romantasias. Dentro disso, a Emily apareceu lá na minha DM e falou assim: então, eu aqui escrevi um livro que não tem hot, uma romantasia que não tem hot. Não sei se você se interessa em ler, se você se interessar em ler, né? É sem hot. A minha resposta? Com absoluta certeza. Com absoluta, total certeza, eu quero ler este livro. E foi assim que eu conheci a Hazel, que é a protagonista desse livro, a qual eu me identifiquei de imediato, assim. Já que ela é uma pessoa levemente depressiva. Ela é uma pessoa levemente antissocial. Ela é uma pessoa levemente excluída, levemente, assim, desesperançosa, que encontra, assim, no seu pouco tempo livre, uma maneira de se refugiar nos livros. Completamente eu descrita aí. Não se preocupem, tá? Minha terapia, ela tá em dia. Tudo isso é tratado. Mas é o fato de que me identifiquei logo de cara com a Hazel por causa dessas características dela, assim, realmente consegui olhar pra ela e falei, olha, ó, demônios que também tenho dentro de mim. Mas, brincadeiras à parte, esse é um dos fatos que faz com que eu goste tanto dos personagens, das protagonistas, pelo menos, que a Emily escreve, porque eu sinto que existe um quê de verdade ali, um quê de mundo real, de pessoas que você encontraria no mundo real fora das páginas, pessoas com monstros psicológicos reais e que são monstros que são levados e que impactam na personalidade desse personagem, e eles acabam ali enfrentando os próprios monstros ao mesmo tempo que enfrentam monstros mágicos, assim. Então, eu acho que a Emily consegue muito trazer pessoas reais, né, personalidades reais, com dores reais, para dentro de mundos fantásticos, o que faz com que seja mais fácil para o leitor, né, eu e você, consigamos nos ligar com esses personagens, porque a gente realmente consegue se identificar por uma realidade que talvez a gente viva. Então a Hazel, né, a nossa protagonista, ela começa o livro sendo uma pessoa extremamente desesperançosa, assim, que basicamente desistiu de tentar mudar a realidade a qual ela já sabe que ela vai ter que enfrentar. Mas mesmo dentro dessa desesperança, assim, a gente vê algo muito característico da Hazel, é que ela tá muito disposta a se sacrificar. Mesmo porque isso vai ajudar com que outras pessoas não tenham que sofrer, né? Então, ela é desesperançosa porque ela não tem nem forças para lutar por si mesma, ela não acredita que ela pode mudar aquele futuro dela inicialmente, mas ela ao mesmo tempo tá disposta a fazer isso e a se sacrificar, mesmo que ela saiba que aquilo é injusto. Me passa uma certa realidade, porque sinceramente eu acho que seriam atitudes que eu tomaria no lugar dela. E outra coisa que eu achei que me pegou muito, na verdade, é que a Hazel, ela tem
esse sentimento que ela não fala diretamente, mas me passou a sensação de que ela tem o constante sentimento de que ela existe no mundo. A única coisa para qual ela serve no mundo inteiro é para ser usada, e que todo mundo vai querer usar ela de alguma maneira. Então, ela meio que passa para mim essa vibe de que ela tá sempre sentindo que, tipo, a única coisa que as pessoas querem dela é que ela siga um propósito determinado, ou que ela ajude aquelas pessoas, assim, e ela não consegue nem perceber as fontes de afeto que ela tem em volta dela. E quando ela percebe, ela faz pouco caso disso, porque tá tão dentro dela já esse pensamento de que a única utilidade dela é para um propósito maior, é para ser usada, para que outras pessoas fiquem bem, que ela mesma meio que se nega essa felicidade, entende? Esse carinho. Assim, ela duvida das pessoas, ela duvida dos sentimentos. E essas pequenas coisas da característica e da personalidade de um personagem que faz com que ele seja real, que ele seja mais palpável, que ele fique mais próximo da gente, porque são problemas que eu acho que quase todos nós, se estivermos enfrentando essas situações, se estivéssemos vivendo esse tipo de realidade, talvez todos nós sentíssemos, sabe? Não é uma coisa tão fantasiosa, assim, tão ficcional, não é uma coisa tão, meu Deus, cinema, isso aqui, essa pessoa nunca tomaria essa atitude, essa pessoa nunca falaria isso. Não, eu sinto que esses personagens, as protagonistas, pelo menos que a Emily escreve, principalmente a Hazel, na verdade, são personagens que tomam atitudes que você para pra pensar e olha, e as coisas que falam, e você diz assim, cara, eu acho que muitos de nós tomariam essa atitude, diriam essa frase, é assim realmente que essa conversa aconteceria. E pra mim isso dá uma profundidade um pouco maior nos livros. Então eu acho isso muito bonito dentro do livro da Emily. E é uma das coisas que muito me agrada nas escritas dela, mas principalmente aqui na Hazel. A Hazel, pra mim, talvez seja uma personagem, pra mim, até o momento, favorita, sabe? Até o momento. Não sei, né? Vamos ver daqui pra frente que vai. Mas pra mim, dentro dos livros da Emily, talvez a Hazel seja minha personagem favorita. Porque consegui sentir um apego emocional com ela. Uma coisa que eu também gostei muito nesse livro, na verdade, duas coisas que eu gostei muito nesse livro, mas estão dentro do escopo de uma única coisa, que é a construção de mundo. Primeiro, socialmente, porque a Hazel, ela vive ali num governo autoritário, né, que valoriza apenas os guerreiros. E isso é dito no livro, mas além de ser dito explicitamente, isso também é mostrado em pequenos detalhes e pequenas atitudes que as pessoas que estão no poder tomam, né? Ou coisas que você pode observar no meio da população em si, e como a estrutura social funciona. Então, além de ser dito, é mostrado em pequenos detalhes que não são explícitos, mas estão ali introduzidos. E isso é uma coisa que eu aprecio muito no mundo literário, quando ele é bem feito. Quando as coisas são mostradas sem precisar ser explicitamente ditas o tempo todo e te reafirmar, entende? O autor até pode comentar aquilo ali, mas ele garante que você vai conseguir compreender muito bem como aquela estrutura funciona sem ele ficar tendo que te explicar aquilo o tempo todo. E a outra coisa que também tá dentro da criação de mundo, que eu gostei muito, é a criatividade deste mundo. E assim, não é uma coisa que só eu gostei. Meu namorado, que está editando esse vídeo, inclusive, eu conto, né? Como acho que toda leitora que tem um parceiro fica contando para o parceiro o que tá lendo, o que acontece no mundo. E enquanto eu tava contando, assim, ele virou pra mim e falou: Meu Deus, que criatividade. Porque é um mundo muito rico, sabe? Com seres muito diferentes daquilo que eu tô acostumada a ler e consumir, sabe? Ele até virou assim pra mim uma hora e falou assim: Meu Deus, da onde é que ela tira tanta inspiração? O que ela usa pra chegar nesse ponto? Porque era muita criatividade. Eu tentando explicar pra ele as coisas e ele assim, nossa, que diferente isso aí. Então, é realmente um mundo muito grande, muito rico, assim, e muito detalhado. Os detalhes, assim, que ela coloca, as explicações, existem explicações e origens de cada uma das coisas, assim, uma coisa muito, muito, muito bem feita, com carinho. E aqui talvez eu tenha tido um pequeno problema, mas não é com o livro, e sim com como eu consumi ele.
Porque como esse livro ainda não tem físico, eu consumi ele pelo Kindle, né? Então eu li ele completamente no Kindle. No início, a Emily até coloca ali todas as espécies e explicações de cada espécie, que poderes elas têm, né? Ela tem uma parte do livro no início só sobre isso, dedicada única e exclusivamente para isso. Ela introduz algumas das explicações ao longo da leitura, mas mesmo assim, eu fico perdida porque eu confundo as coisas e eu esqueço delas. E aí tem um problema no Kindle que você não consegue ficar passando página, né, e voltando para a página inicial para reler o que você leu lá na frente. E aí isso é muito difícil. Então assim, esse era um dos livros que talvez eu apreciaria muito ter físico, assim. É como alguns mapas. Tem mundos, tem livros que sinceramente não me importo com o mapa. Mas tem outros livros que o mapa acaba se tornando muito importante, tipo Sombriossos. Sombriossos é pra mim um livro que o mapa dele é muito importante, porque eles ficam transitando de um lado para outro o tempo todo. Então é muito bom a gente ter o livro físico, porque a gente consegue voltar o tempo todo para a página inicial, ali pro início do livro, e rever o mapa para saber exatamente onde eles estão, certo? Então, esse da Emily acontece a mesma coisa, só que aqui eu gostaria muito de conseguir mais facilmente ficar voltando pro início para rever a explicação daquela espécie específica que foi mencionada ali. Mesmo tendo as explicações ao longo do livro, porque tem, assim, não é tipo, tem só lá no início e depois você se vire. Não. Tem ao longo do livro, sim, tem ao longo do texto, da narrativa, mas mesmo assim, chega numa hora assim que é tanto coisa, tanto bicho, tanto ser, tanto origem, que você começa a ficar um pouco confuso. E aí, porra, aí seria muito bom a gente ter, né, o físico pra poder dar aquela folheada e relembrar o que aquilo é. Mas é um pequeno detalhe que não é culpa da autora, é coisas, né, da vida, assim, é coisas. Algumas coisas funcionam mais fisicamente, outras coisas funcionam mais digitalmente. E é isso. Eu amo Kindle, sinceramente. Eu adoro poder ler digitalmente. Eu só leio, basicamente, em digital. Mas tem outros livros, e são os poucos que eu tenho aqui na minha prateleira, que eu gostaria de ter físico. E talvez esse seja um deles. Espero aí, torço, para que a Emily faça isso. Não vai ser tão cedo, porque ela tá fazendo a impressão de outros livros no momento, então eu sei que, tipo, ela não faz nem sentido ela parar a impressão desses outros livros pra começar a impressão desse, então não sei se ela vai começar, mas se ela for, não vai ser tão cedo, isso eu tenho certeza. Mas assim, torço para que um dia ela faça. É isso no final das contas. Agora sobre a parte mais importante desse livro, e porque que talvez faça ele ser tão bom quanto seja melhor que os outros que eu tenho consumido ultimamente, talvez até mesmo melhor do que os grandes famosos internacionais que eu li, né, esses últimos pelo menos, que é o romance, mas dentro do romance eu tenho um pequeno problema, que é o par romântico, porque eu não consegui criar elo com ele, assim, eu senti que não tive tempo dele o suficiente, porque assim, o livro tem o tamanho exato que ele precisa ter. Eu não acho que ele deveria ter mais. Na verdade, eu discordo completamente da possibilidade dele ser maior do que ele é, porque ele tem exatamente o tamanho que ele precisava ter. Nem mais, nem menos. Mas, o par romântico... eu não vou dizer o nome dele, porque eu acho que talvez... Não sei. Não sei se é uma boa ideia, então eu vou ficar em silêncio. Não sei, talvez traga a sua experiência, então eu não vou falar o nome dele. Então eu vou chamar ele só de par romântico. Eu achei que ele aparece pouco. O suficiente. Sinceramente, não acho que ele deveria aparecer mais. Mas, as poucas vezes que ele aparece, eu não senti que teve um aprofundamento grande o suficiente no personagem para que eu conseguisse criar um elo com ele. Entendo que ele não é o protagonista, talvez não fosse necessário assim eu criar um elo com ele. Mas eu gosto, sei lá, de ter pelo menos algum tipo de afeição pelo personagem. E eu não consegui criar tanto assim, porque, sei lá, eu senti ele meio apagado, na real. Tipo, meio apagado. E isso é a única coisa que eu vou dizer assim, nossa, isso aqui é um pontinho negativo. Porque é só isso mesmo. De resto, eu não tenho nada a reclamar. Porque este romance, meus amigos, este romance é maravilhoso de se ler este romance. As interações entre os dois são maravilhosas. Eu não tenho o que dizer sobre isso. Realmente. Porque é muito legal pegar um livro que não perde tempo com cena de putaria desnecessária, entendeu? E que foca ali no desenvolvimento de um romance muito mais íntimo, que é muito mais romântico,
muito mais romântico do que essas cenas, assim, de 3 em 3 capítulos de putaria desenfreada. Porque aqui a gente teve conversas profundas entre os personagens, em vez de ter eles se pegando o tempo todo. Aqui a gente teve carinho de verdade entre os personagens, em vez de ter eles se pegando o tempo todo. Aqui a gente teve troca de sentimentos, trocas de alinhamentos de alma, de felicidade, de momentos bons entre os personagens, em vez de ter eles se pegando o tempo todo. O que é lindo. O que é lindo. E como eu falei pra Emily mesmo, quando eu fui dar pra ela, né, meu feedback do livro, quando eu fui dizer, porque eu faço isso com todos os autores, eu passo pra eles qual é a minha opinião antes de vir aqui passar pra vocês. Mas é quando eu fui falar pra ela que eu achei isso incrível, porque eu senti que não tendo Hot, a gente teve um envolvimento romântico muito maior. Eu me apeguei muito mais àqueles personagens dois juntos, assim. Pra mim, as relações, as atitudes um com o outro, as conversas, as falas, tudo isso foi muito mais íntimo e muito mais romântico do que teria sido se os dois estivessem o tempo todo sem roupa um com o outro. Eu achei maravilhoso, sabe? Tem momentos, assim, de dar gritinho, de me deixar com frio na barriga, de falar, meu Deus, que coisa fofa, que coisa linda, que coisa gostosa, sabe? Tem uma frase ali que ele diz pra ela, ali num certo momento, que eu falei, meu Deus, assim até eu me apaixono, assim não tem como negar. Não tem como negar a atração, não tem como dizer não pra esse homem, não tem. E isso tudo é construído sem uma única cena de Hot. E aí vem o pensamento, será que o Hot é realmente necessário? Porque assim, concordo que em alguns momentos, em alguns livros, em algumas circunstâncias, em algumas narrativas, em algumas histórias, ele é importante pro desenvolvimento daquela história. Mas quando ele não é importante pro desenvolvimento da história, como no caso aconteceu aqui, ele não faz falta nenhuma. Nenhuma. Então, realmente, tem algumas cenas e alguns livros que eu falo, legal, gostei. Da hora. Tem outros livros, que é o caso desse aqui, que eu falo, realmente não precisou. Olha que delícia. Teria sido talvez legal ver uma? Talvez. Mas, sinceramente, não fez falta. Seria só falar assim, ai, eu gosto de ler isso. Não, porque não faz falta. Não faz diferença nenhuma na narrativa ter ou não ter. Na verdade, fez diferença na narrativa, né? Porque a narrativa ficou muito melhor. Mas não fez nenhuma diferença negativa na narrativa ter ou não ter, sabe? E eu gosto muito de livros assim. Lendo esse livro, eu me peguei sentindo coisas que eu senti ao ler Era Uma Vez um Coração Partido, né? Da Stephanie Garber. Há mais de um ano atrás. Porque é isso, desenvolveu os dois personagens ali juntos, sem ficar enfiando Hot desnecessário. Porque Era Uma Vez um Coração Partido não tem uma única cena de Hot. E ela nunca é necessária, ela não faz falta nenhuma. Tem cenas íntimas entre os dois? Tem cenas íntimas, tem cenas de tensão, até mesmo de alguma forma sexual entre os dois? Tem, mas não é necessário. E aqui, em Sussurros do Abismo, eu até conversando com a Emily, eu falei, cara, tem ali um momento em que eu percebi que encaixava uma ali, mas sinceramente, ela não estar ali tornou o momento muito mais romântico do que ele teria sido se tivesse tido uma cena de Hot. Então, no final das contas, mesmo que ela tivesse encaixado, ela realmente não faz falta. E por conta de tudo isso que eu disse aqui agora, eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu dei 5 estrelas bem dadas para esse livro. Porque foi uma boa pedida de livro, depois de tantos livros, com tantos problemas narrativos que eu li nos últimos meses. Então, né, nas últimas semanas, nos últimos meses aí, que eu li aqui pro canal. Porque foi um alívio. Foi um alívio na leitura, assim, sabe? Foi uma coisa que veio, assim, pra me mostrar o quanto eu realmente gosto de romance e o porquê que eu gosto de romance, sabe? Porque eu gosto de ver as nuances da humanidade dentro de cada personagem. Gosto de ver eles se desenvolvendo, o romance deles se apaixonando, das lutas internas, das lutas externas. E eu não preciso de putaria pra ver nada disso. Então eu dei 5 estrelas pra este livro. Recomendo a todos que me perguntarem, sabe? Da próxima vez que alguém falar assim, nossa, eu queria tanto uma fantasia sem Hot, eu vou indicar isso aqui. Eu vou indicar isso aqui, porque primeiro, ela não tem Hot.
romance é maravilhoso de ser lido. Ela é gostosa de consumir. Ela é curtinha, rapidinho. Eu terminei assim, ó, muito mais rápido do que eu planejava ter terminado, na verdade. Eu nem percebi ele acabar. Quando eu percebi, eu tava lá em 90% e pensei, meu Deus. Já? O universo é riquíssimo e ele é nacional, sabe? É isso. Se você tiver o Kindle Unlimited, você pega de graça no Kindle Unlimited. Se você não tiver, você paga baratíssimo no e-book lá na Amazon. Não tem nem o que falar. Baratíssimo. Ridículo de barato os e-books nacionais são na Amazon. Ajuda um autor independente, sabe? Lê um livro bom. Não tem um ponto negativo nisso aqui. Então é isso. Por favor, se você quer ler este livro, vai lá, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vou deixar o link para o livro direto. Para o livro direto, que é pra facilitar a vida de vocês. Se você quiser, vai lá direto já. Siga a Emily também, se você quiser, nas redes sociais dela, porque ela lança os livros físicos dela de forma independente, né? Não é por editora, não é de nenhuma forma. Ela mesma lança, ela investe, ela lança e ela vende. Então, se você se interessa em ter os livros dela físico, eu diria para você seguir ela nas redes sociais, porque daí ela divulga lá quando ela tá, né? Qual é o livro que ela está fazendo a venda no momento físico. E aí você consegue acompanhar tudo direitinho. Sem contar que eu percebi que ela também não é uma autora que fica fazendo grandes programas de divulgação do seu livro, né? Ela termina um livro, ela lança o livro e ela faz a divulgação. Tipo, ela não faz aquele planejamento de divulgação de meses. Ai, daqui a 2 meses eu vou lançar. Daqui a 3 meses eu vou lançar. Não, ela vai lá, faz, lança. E aí ela vai lá, faz, lança e lança livros maravilhosos. Então, assim, se você não estiver seguindo ela, provavelmente você vai perder essas oportunidades. Então segue ela lá no Instagram dela também, que ajuda, né? Também tá aí na descrição. Outra coisa, este livro tem uma música que foi usada aqui nesse vídeo. Também tá aqui na descrição a música e o link para a música no YouTube, se você quiser ouvir ela completamente. Agora sobre mim, né? Me siga nas minhas redes sociais, caso você não me siga ainda, porque a galera não se importa com quantos seguidores eu tenho no YouTube, apenas com quantos eu tenho no Instagram e no TikTok. Então, se você não me seguir lá, eu realmente nunca vou conseguir ganhar dinheiro com isso aqui. E viver minha vida disso e ler muitos livros e lançar muitos vídeos. Eu preciso da sua força. Se você ainda não é um inscrito e você tá assistindo este vídeo, como já assistiu vários outros meus, porra, se inscreve, galera. Se inscreve, ajuda eu a chegar a 3.000 inscritos. Talento. Talento o processo, talento. Então me ajuda aí, se inscreve. Deixe seu comentário caso você já tenha lido esse livro. Caso você tenha outro livro para me indicar também, deixe seu comentário aí, porque daí eu consigo... Eu posso não responder, mas eu leio tudo que vocês escrevem. Então, por favor, deixe seu comentário aí. Compartilhe esse vídeo com alguma outra pessoa que você acha que pode gostar. E aí trazer mais pessoas para a comunidade. Deixe seu like, eu esqueci essa parte. Deixe seu like caso você tenha gostado deste vídeo. E é isso. Um beijo. Eu fico por aqui, te vejo na próxima e tchau!